O Reizinho Autista, terceira edição, Maíra Gaiato e Gustavo Teixeira. Capítulo 1. O que é o autismo? Podemos definir autismo ou transtorno do espectro autista como uma condição comportamental em que a criança apresenta prejuízos ou alterações básicas de comportamento e interação social, dificuldades na comunicação, por exemplo, na aquisição de linguagem verbal e não verbal, alterações na cognição e presença de comportamentos repetitivos ou estereotipados. É importante entender que existe um atraso significativo nos marcos de desenvolvimento dessas habilidades e essas características aparecem nos primeiros anos de vida da criança. Somos seres sociais, e isso significa que, naturalmente, aprendemos desde cedo a buscar nossa atenção e interesse em outras pessoas do nosso círculo de confiança. Por exemplo, o bebê busca o olhar da mãe durante a amamentação, se sente confortado e seguro ao receber um abraço e demonstra interesse ao ouvir a voz do pai. Esses laços afetivos começam a ser criados e desenvolvidos desde a gestação, quando o feto em gestação dentro do útero materno já é capaz de escutar a voz da mãe. Quando falamos em atrasos em comportamento social, significa que a criança não atinge os marcos evolutivos esperados para a sua idade, e isso será exemplificado detalhadamente no capítulo de sinais precoces do autismo. O fato é que, conforme a criança cresce, as dificuldades de se relacionar com outras pessoas tendem a ficar mais evidentes, pois a cada dia as demandas sociais aumentam. Muitas vezes, essa dificuldade de relacionamento e interação social nos dá a impressão de que a criança está fechada dentro do seu mundo particular e não consegue socializar com outras pessoas. As dificuldades estão presentes na maioria das crianças autistas e podem ser representadas pela dificuldade na aquisição de linguagem verbal. A criança não aprende a falar ou tem atrasos significativos quando comparada a outras crianças da mesma faixa etária. Ou na aquisição de linguagem não verbal. A criança não entende o significado de mandar tchau, apontar para objetos ou entender que alguém está triste com isso e está chorando, por exemplo. Outra característica comum nas crianças autistas são as estereotipias motoras, respostas repetitivas em que a criança se estimula objetivando uma regulação sensorial ou mesmo uma busca por sensações físicas de prazer. Seria uma forma de a criança reduzir sua ansiedade e se reorganizar diante de um incômodo ou uma situação desconfortável. Muitas vezes, em situações de extrema ansiedade ou estresse, as estereotipias podem ser a maneira de a criança buscar conforto e autorregulação. Os exemplos mais comuns de estereotipias motoras observadas nessas crianças são flapping, movimento de balançar as mãos, rocking, mover o tronco para frente e para trás, andar na ponta dos pés, movimentar as mãos na frente do rosto, girar sobre o próprio eixo, olhar objetos que giram ou correr sem um objetivo claro. Outra característica comum encontrada em crianças no espectro autista são os prejuízos de cognição. Estima-se que cerca de 50% das crianças no espectro autista apresentam prejuízos na capacidade intelectual. Essas crianças têm um prognóstico pior quando comparadas a crianças no espectro com inteligência normal, pois resistem ou têm mais dificuldade para aprender novas habilidades, novas atividades ou novos comandos. De modo geral, o transtorno do espectro autista pode se apresentar de diversas formas, repreendendo um universo de possibilidades sintomatológicas, caso apresentando particularidades individuais que merecem cuidados e intervenções individualizadas.
Certamente todos nós já ouvimos a frase: no autismo, cada caso é um caso diferente. Portanto, em razão da complexidade desse verdadeiro universo de características de sintomas envolvendo problemas comportamentais, dificuldades sociais, acadêmicas, sensoriais, cognitivas e motoras, múltiplas possibilidades de intervenção clínica são possíveis e necessárias para ajudar a vida desses verdadeiros anjos azuis e de suas famílias. Assim, pensando na elevada complexidade que o espectro autista representa e na forma única com que cada criança nos é apresentada, o tratamento deve ser desenhado de maneira individualizada para atender às necessidades específicas de cada pessoa, levando em consideração suas características e demandas individuais e a gravidade dos sintomas e prejuízos apresentados. As intervenções médicas, educacionais e psicoterápicas devem envolver um acompanhamento interdisciplinar, com coordenação dos serviços, que, dependendo do caso, poderá contar com médico especialista, psicólogo comportamental, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, acompanhante terapêutico, mediador escolar, fisioterapeuta, educador físico, psicopedagogo, educadores, entre outros profissionais.